Então já é 8 horas e 3 minutos, eu vou dar início, porque eu gosto do horário e a gente cumpre com nossos combinados. Que bom que mais uma semana você está aqui para que a gente possa falar sobre o nosso funcionamento, sobre a nossa mente, sobre os nossos relacionamentos e dia a dia a gente ir construindo a vida que a gente merece. A gente não merece nada, mas Jesus conquistou para nós uma vida plena, leve e abundante. E quando a gente não desfruta dessa vida plenamente, a gente está desperdiçando aquilo que Ele conquistou para nós. Então, o nosso tema hoje é sobre relacionamento. Lembra que nós íamos alternar entre uma semana sobre traços de caráter especificamente e nas outras semanas mais sobre relacionamento. E hoje, então, era assim: se você se esgotar até o fim de você, vai perder tudo aquilo que você batalhou para florescer. Nós nascemos como uma folha em branco. Nós nascemos com essa mente de abundância, acreditando que tudo é possível. Nós nascemos como uma criança que, primeiramente, não tem limites. E depois, dependendo do que vai acontecendo, a gente vai tendo que se amoldar. A gente vai se encaixando para caber em algum lugar que por vezes não é o nosso. Deixa eu pegar um negócio aqui. Olha que lindo o meu porta-lápis. Se eu sou uma coisa e o outro é outra coisa, que é isso que a gente aprende no traços de caráter. Por vezes eu quero tentar encaixar no lugar do outro. E daí eu não caibo aqui. E daí para caber eu começo a fazer concessões. E eu começo ou a sumir ou a esconder o outro. Certo? Por quê? Porque nós precisamos aprender da nossa individualidade. Então, nós nascemos como uma folha em branco. Cada um tem a sua receita. Cada um tem, eu sempre digo assim, todos nós temos os mesmos ingredientes, mas o que muda é a proporção de cada um. Então, na nossa vida, ou a gente foi amassado, ou a gente foi perdendo pedaços para tentar caber, ou, dependendo do nosso padrão, por vezes a gente é aquele que anulou os outros para caberem no nosso mundinho. E não deveria ser assim, certo? Cada vez que acontece o que a gente vai chamar de eventos de injustiça, ou quando a gente se perde de nós mesmos, a gente vai perdendo um pedacinho nosso, que pode ser um amassado desse, ou mesmo chega uma hora que a gente vai se perdendo e a gente já não se reconhece mais. Então, assim, tudo aquilo que a gente faz pelo esforço muito excessivo, que é o que tá ali, né? Que agora eu até perdi a frase aqui de volta, me emocionei. Se você se esgotar até o fim, se esgotar é de ir, não, mas só mais isso. Não, mas só mais aquilo. Não, mas só mais isso aqui. Daqui a pouco você não sabe mais quem você é. E é aí que a vida perde a graça. E por vezes a gente só existe e a gente, ou melhor, por vezes a gente só funciona ainda e não existe mais, tá? Então, o relacionamento, para quem serve essa aula de relacionamento? Para todo mundo que se relaciona com as pessoas, porque nós somos seres relacionais. Serve para quem tá casado, serve para quem tá solteiro, serve para quem vai casar, serve para quem vai ter filho, serve por quê? Porque aquilo que nós vamos construir aqui é a base de todo ser humano, que vai ou criar outros, ou vai perceber que na sua base talvez não aconteceu daquela forma, e agora, o que eu vou fazer se na minha vida, na minha casa, na minha família não foi assim? A gente sempre tem um jeito para tudo, a gente sempre há tempo de consertar todas as coisas, tá? Então, assim, nós somos seres relacionais, nós nascemos e estamos aqui para estar perto de outras pessoas. E nós nos aprendemos a nos relacionar lá, como eu falei, nessa folha em branco, vou ter que pegar outra, né, porque aquela já destruí. Uma folha em branco. E a nossa história, ela vai sendo escrita
Como que essa história vai sendo escrita? De acordo com aquilo que vai acontecendo na nossa vida. Mas lembra que várias vezes eu já falei que o nosso cérebro, no início de tudo, ele é um cérebro que ele tá desenvolvido para o perigo, para a nossa sobrevivência, então por isso que ele vai registrando muitas coisas como perigo, como medo, como não pode ir lá, isso aqui não pode ir, para não perder a sobrevivência de estar perto das pessoas é que a gente vai fazendo concessões. E depois que passa a fase da infância, a gente aprende, a gente tem aquelas dores que a gente já falou, dos traços de caráter principalmente, né? Para não passar por essa dor, eu desenvolvo um recurso que nada mais é o quê? Eu vou tentar manter os relacionamentos como eles estão aqui. Nem que isso agora eu tenha que ir tirando os pedaços. Não, mas só mais isso. Não, mas só mais aquilo. E que nem eu falei, daqui a pouco a gente não se conhece mais. Isso acontece aonde? No casamento, isso acontece com os nossos filhos, quando a gente vai moldando eles. Isso acontece por vezes no nosso trabalho, ou porque a gente está num ambiente que não é para ser o nosso, ou porque a gente está desenvolvendo cargos que não são aquilo que estão de acordo com a nossa facilidade, ou porque a gente está num ambiente que a gente vai hoje chamar de ambiente tóxico, mas nada mais é do que quando as pessoas elas não conhecem a respeito uma das outras, que existem pessoas que foram feitas para uma coisa, existem pessoas que foram feitas para outra. Quando a gente tenta entrar todo mundo dentro da mesma caixinha, é que dá o problema. E eu já falei isso e eu vou repetir de novo. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, o que elas mais querem é ser pertencente a uma banda, a uma tribo, a uma turma, enfim. E para isso, elas se perdem delas mesmas para tentar caber nesse lugar. Mas por quê? Porque lá na nossa formação, lá dos 0 aos 14 anos, nós aprendemos que nós precisávamos estar com as pessoas e se nós estivéssemos sozinhos, nós íamos morrer. E para que a gente não morresse, para que a gente mantesse a nossa sobrevivência, o nosso cérebro disse, não, tá bom, só mais isso aqui eu posso ceder, só mais isso aqui eu posso ceder, só mais isso aqui eu posso ceder. E hoje nós estamos aí com 30 mais e continuamos cedendo, só que a gente vai adoecendo. Por quê? A nossa mente moldou o nosso corpo. E hoje o nosso corpo físico mostra aquilo que está disfuncional. Pode ser já com dores, pode ser já com doenças, pode ser talvez no modo da gente responder às outras pessoas, tá? Vai estar disfuncional. Então, assim, antes de tudo, antes de eu saber se eu vou fazer isso por conta do meu casamento, se eu vou fazer isso porque eu tô solteiro, se eu vou fazer isso porque eu quero criar os meus filhos melhor, o primeiro de tudo eu preciso saber quem eu sou nessa história toda. Para isso que existe a nossa avaliação de identidade, porque a minha avaliação de identidade ela é totalmente diferente da Lia, que é totalmente diferente do Arnaldo, que é totalmente diferente da Gláucia. Cada um tem os mesmos ingredientes, mas a proporção é que muda. E quando eu conheço essa proporção é que entra o que a gente chama de individualidade. Individualidade é diferente de privacidade. Quando nós estamos num relacionamento de casamento, nós não existe mais privacidade, porque tudo ali precisa ser compartilhado. Mas o compartilhar, ele vai até o limite da individualidade. Por isso que eu preciso me conhecer. Vamos aos exemplos, porque os exemplos, eles trazem clareza para vocês. O meu perfil, tem um perfil muito dominante, que a gente diz. Pode ser o traço de caráter rígido, mas tem esse traço dominante. Então, eu sou muito rápida para fazer algumas coisas e eu falo alto, né? Ah, porque ela nasceu numa família de alemão? Também, mas o traço dominante faz com que a gente fale mais alto. O meu perfil masoquista faz com que a minha sobrancelha arque, que eu vou ter que dar um jeito nisso aqui. E eu tenho o traço um pouco mais quadrado, que onde as pessoas, quando olham pra mim, elas acham ela é brava, né? Não vou fazer isso hoje, vou deixar para outro dia. Mas eu sou brava? Não. Normalmente eu digo assim, mas você tá brigando? Se eu estiver brigando, tu não vai ter dúvida de que eu tô brigando.
né? Porque é diferente. Não, o meu modo de falar é esse. Então, eu já sei que eu sou assim. Então, antigamente, quando as pessoas diziam que eu era braba, eu pensava, meu Deus, mas o que eu tô fazendo de errado? Será que eu sou braba mesmo? Qual que é o problema? E eu ficava muito incomodada com isso. O meu marido tem um perfil muito mais estável, que é uma pessoa que tu não tira ele do sério com facilidade. Porém, quando ele sai do sério, ele sai e demora a voltar. Então tem todo esse negócio. Eu até demoro um pouco para sair do sério, mas eu volto rápido também. Ele não, ele demora para ir, mas ele demora para voltar também. Então, assim, normalmente aqui que a gente diz assim, quando uma pessoa ela é muito rápida, ela vai dizer que o outro é muito lerdo, mas não é. São somente aonde que está o erro. Não tem erro. Não existe um certo e um errado. Para mim, é muito mais fácil e confortável fazer as coisas de forma rápida, ágil. O Eduardo, ele já pensa muito mais, ele é muito mais racional, ele é muito mais calculador. Então, dentro do nosso relacionamento, eu tenho que saber aonde é que a Tati vai dominar e aonde é que o Eduardo vai manter a estabilidade. Aonde é que a Tati vai ser o rígido que faz e aonde é que vai ser o Eduardo, o esquizoide ou psicopata que vai calcular as coisas. Então, existe uma individualidade, mas não existe privacidade, porque aqui as pessoas elas vão confundir também. Então, o primeiro passo para que os relacionamentos eles funcionem, deixa eu só pegar o negócio do ar-condicionado que cai aqui. Para que o relacionamento funcione, antes de tudo, as pessoas precisam saber quem elas são, para elas poderem respeitar essa individualidade. E para eu saber quem eu sou, eu preciso voltar a ser inteiro, como eu falei antes da folha. Ou eu sempre uso do copo, né? Eu não posso estar faltando procurar no outro, não. Eu tenho que saber que eu tenho que estar completo já. Então, assim, eu vou namorar porque eu quero ser feliz com outra pessoa. Você pode ser feliz com outra pessoa. Só que você atribuir a sua felicidade ao outro, você vai estar colocando uma carga em cima dela que não faz parte. Então, antes de eu me sentir, de eu querer um relacionamento para me completar, que é isso que as pessoas querem, eu preciso já ser feliz sozinho. Isso significa que eu vou estar sozinho? Não, porque aqui nós temos que pensar assim, ó. Tem uma frase que as pessoas usam muito que é assim, melhor complete a frase. Antes só do que mal acompanhado. Essa frase pode ser verdade? Não para nós que estamos aqui. Por quê? Porque se a gente concorda que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, nós estamos indo contra o Criador. O Criador disse que não é bom que o homem esteja só. Mas ele falou pro homem, pois é, a mulher já nasceu casada. O homem até ficou um tempo sozinho, a mulher não. A mulher já nasceu casada. Então, quando eu digo assim, é melhor sozinho do que mal acompanhado, eu já estou quebrando um princípio, porque o princípio diz que é melhor dois do que um. Que nós fomos feitos para ser dois, mas não para um completar o outro, porque os dois já são um. Dois indivíduos totalmente diferentes que formam um todo. Eu já fiz isso e eu vou fazer de novo. Eu vou mostrar o meu gráfico e o do Eduardo. Não que eles vão encaixar perfeitamente, mas normalmente encaixam os gráficos dos casais. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele nos programou para sobrevivência, a gente precisa de tudo. Então, aquilo que eu não tenho, eu vou buscar no outro. E é aqui que entram os conflitos também, tá? Então, assim, eu preciso, na sobrevivência, ter todas as habilidades. Só que a gente é justamente ferido nas nossas inabilidades. Então, é o rápido dizendo que o outro é lerdo. É aquele que é calculista dizendo que o outro é espontâneo. E é aqui que a gente se perde. Eu querer tornar o Eduardo igual a mim, eu estou tirando dele a individualidade dele. Ele querendo me tornar igual a ele está tirando a minha individualidade. E é aqui que os relacionamentos, eles param de funcionar.
Por quê? Porque normalmente a gente quer mudar o outro. E quando eu pergunto assim, ó, quais são as qualidades? Aí as pessoas pensam, até sobre si, tá? Penso. Mas os defeitos, nossa, os defeitos chove. É tão rápido a gente pensar naquilo que é defeito do outro. E a partir de agora você está proibido de chamar de defeito, porque quando eu digo que alguém tá fazendo errado ou que ela tem um defeito, eu estou dizendo que o Criador fez errado. E Deus não faz nada errado. É a gente que não entende o modo de funcionar, nem no nosso e nem do outro. Nem do nosso, Tati, nem do nosso. Por quê? Porque o nosso funcionamento ele foi moldado dos 0 aos 7, dos 7 ao 14. E a menos que você tenha uma memória muito boa, você vai lembrar de tudo aquilo que aconteceu. Senão, não. Senão vai ficar somente nos estímulos inconscientes. Certo? Então, tudo aquilo que nós somos hoje é resultado, sim, dessa primeira e segunda infância. E tudo aquilo que não combina com a nossa identidade, nós vamos precisar ressignificar. Porque nós aprendemos que era defeito e agora nós acabamos de ver que não era defeito, era simplesmente diferente. Então, uma criança que ela é muito esquizoide, que é uma criança mais quieta, que nasce numa casa onde todo mundo é falador, ela acredita que ela é que tá errada, entende? Ela acredita que o defeito tá nela e é aí que tá. A gente vai matando essa identidade da criança. E isso aconteceu conosco também. É como se fosse assim. Eu tive uma aula final de semana com uma psicanalista muito boa, não sei se vocês conhecem, a doutora Andrea Vermont. E ela falou bem assim, é como se fosse uma obra-prima. E nós somos uma obra-prima, feita pelas mãos do Criador. Por isso que eu chamo todas vocês de maravilhosos ou incríveis, certo? Porque lá no Salmo 139 diz que como são maravilhosas as obras das tuas mãos, Senhor. O Senhor não faz nada errado. Então, a obra-prima que o Senhor fez, alguém disse que estava falando demais. E moldou aquela criança de dizer, você não pode falar tão alto, você não pode ser tão espontâneo, você não pode chorar. É como se pegasse a obra-prima e dissesse assim, tá errado isso aqui. Vamos botar mais uma outra tinta aqui em cima. Não, vamos botar mais um pouquinho de cera. Não, vamos trocar esse braço de lugar. É mais ou menos isso que fizeram conosco. Então, a partir de agora, eu preciso ir tirando essas escamas para eu me encontrar inteiro de novo, me encontrar sem as manchinhas que fizeram na nossa identidade, para que eu entenda, eu sou eu e o outro é o outro. E nós podemos nos amar, nos relacionar, mesmo sendo diferentes, certo? Então, o primeiro de tudo, saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, eu já não vou mais me importar com o que as pessoas falam de mim e eu vou automaticamente cuidar com aquilo que eu vou falar do outro, porque quando eu me conheço, o meu olhar sobre o outro e sobre as pessoas muda totalmente. Porque assim como um dia chamaram de defeito aquilo que era diferente em você, você também não vai mais chamar de defeito aquilo que tiver de diferente perto de você. Então, é por isso que eu digo que o autoconhecimento, ele melhora todos os relacionamentos, certo? Então, primeiro de tudo é isso, é a gente saber da nossa individualidade para então respeitar a privacidade de cada um. Por que é que você está falando já de privacidade? Porque as pessoas, elas confundem. Vocês não acreditam. Mas lá na Groenlândia, as pessoas, elas casam e elas têm contas bancárias separadas. Vocês acreditam nisso? Eles dividem a cama, eles dividem a vida e a conta bancária eles não dividem. Pode isso? É absurdo, né? Mas graças a Deus isso não acontece aqui. Aqui as pessoas, elas já entenderam. Ah, tem outra coisa. Eles dividem a cama, eles dormem junto, porque eu não preciso ficar falando o que eles fazem, né, gente? Mas a senha do celular, não. A senha do celular, não.
É absurdo, mas graças a Deus isso acontece só lá nos países bem isolados, né? Amigos. Tem amigos que são só meus, tem amigos que é só do Eduardo, ou amigas e amigos. Isso não existe para quem é casado. E é aqui que começa a dar os BO, entendeu? Mas, graças a Deus, como eu falei, isso não acontece aqui. Num relacionamento, a gente precisa conhecer exatamente quem eu sou, conhecer quem é o outro e toda a nossa vida precisa ser compartilhada. Tudo, tudo. Tudo, sim. Tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que a gente... Claro que existem algumas, por exemplo, assim, eu vou compartilhar com o Eduardo coisas referentes aos processos que eu faço? Óbvio que não. Mas, tirando o trabalho, todo o resto precisa ser compartilhado. As mulheres, elas têm uma tendência de quando dá um problema, elas ficarem mudas e tentando mostrar que alguma coisa tá errada, que daí o homem chega e pergunta assim, tá tudo bem? E ela diz, tá tudo bem. Sério que tá tudo bem? Não é assim que funciona. A gente não passa no telão de LED da nossa testa que aconteceu alguma coisa, a gente precisa falar. E as mulheres resolvem os seus problemas falando. E os homens resolvem os seus problemas resolvendo. E é aí que os homens não querem falar de algumas coisas. É onde a mulher fica, mas fala, me diz o que aconteceu. Tá escondendo alguma coisa? Não, é só o jeito e a maneira de funcionar diferente. Os homens, eles têm a tendência, a menos que o seu marido não seja homem, de resolver o problema, porque eles são resolvedores, para depois te contar o que aconteceu, tá? Se o seu marido ele tem uma tendência de colocar para você resolver os problemas, já tem uma inversão ali. E a gente vai ver pra frente. Tati, meu marido tá com defeito? Não. Ele só foi colocado umas camadas de tinta que talvez tem que ser retirado depois. E não é você que vai retirar, tá? Para isso existem técnicas, tá? Então, no relacionamento nós temos a privacidade, mas nós temos a individualidade. E aquela frase que eu falei antes do antes só do que mal acompanhado, ela não pode fazer parte da nossa existência aqui. Por quê? Porque toda vez que a gente, além da gente não concordar com o Criador quando a gente diz isso, toda vez que eu der pro meu cérebro uma segunda opção, e essa segunda opção, ela é economizar energia, o meu cérebro tem a tendência a ir para aquela que economiza energia. Por quê? Porque o cérebro de sobrevivência vai sempre tornar as coisas um padrão para que a gente faça de forma automática, para que a gente justamente economize energia. Então, assim, entre estar casado e estar solteiro, o que economiza mais energia? Estar solteiro. Mas definitivamente estar solteiro não pode fazer parte das opções. Tati, mas hoje eu não quero mais casar. Porque tem coisas que a gente precisa resolver e não adianta regalar o olho. Tem coisas que a gente precisa resolver. Tudo aquilo que nós temos de medo e de ressalva é porque tem alguma coisa lá atrás, lá no passado, lá no nosso repertório que a gente precisa realinhar. Pode ser que seja meu e pode ser que sejam coisas dos meus pais. Pode ser que eu não queira mais andar de bicicleta porque eu caí, levei um tombaço e me ralei toda. Até teve marcas ainda. Teve uma vez que eu tirei toda a pele. Pode ser que o tombo tenha sido meu, que o trauma tenha sido meu? Pode. Mas pode ser que eu vi alguém andando de bicicleta e caiu, levou um tombaço e eu fiquei com medo. Dependendo do ambiente aonde eu estou, eu vou absorvendo esses medos. E o medo, ele é sempre aprendido, porque nós nascemos de novo com a mente de infinitas possibilidades, onde tudo é possível ao que crer, e nós vamos adquirindo medos, e esses medos são sempre aprendidos das pessoas que estão perto. O medo é uma história que falta um pedaço, tá? Então, assim, nossa, casar é difícil. Não é difícil. Dá trabalho. Exige um pouco mais de empenho, mas não é difícil. Na verdade, o nosso cérebro, ele acredita que estar solteiro até economiza mais energia. Mas não deveria ser assim. Porque quando nós estamos casados, cada um vai estar na sua zona de facilidade.
Então, assim, aquilo que pra mim é fácil, eu faço. Eu não preciso fazer a parte do esforço que normalmente vai ser o outro que vai fazer. Mas, como a maioria de nós hoje, a nossa sociedade ela já tá muito disfuncional, a gente acaba acreditando que estar solteiro fica mais fácil. Mas não é. Ah, se eu estiver solteiro eu vou mais rápido. No meu caso, sim. Só que eu vou mais rápido até quando? Porque eu sou a rápida. Só que vai chegar uma hora que eu vou cansar, por quê? Porque eu vou ter que absorver coisas que não fazem parte. Então, assim, durante um tempo eu vou sobreviver. Dali pra frente vai dar ruim. Essa semana, por exemplo, o Eduardo está viajando. Eu consigo dar conta das coisas sozinha? Consigo. Eu faço muito bem? Faço. Mas eu me canso muito mais. Então, assim, até isso tem imputado na cabeça das pessoas. Estar solteiro economiza energia. Depende. Principalmente para a mulher, não economiza nada. A mulher, ela vai sendo muito sobrecarregada nesse sentido, tá? Então, o estar só não pode ser uma opção, porque se eu dou uma segunda opção para o meu cérebro, que economiza energia, ele vai sempre para aquela opção, certo? Próximo. Já falei um pouquinho do medo, né? Então, assim, eu não quero estar casado, por isso eu não quero mais um relacionamento. É justamente por quê? Porque ou eu fui a pessoa que sofreu o trauma, ou alguém muito perto de mim sofreu o trauma, e o medo é uma tentativa de me proteger. Mas para quebrar o medo, aqui uma experiência ruim não precisa se tornar uma convicção. Isso vai lá para o nosso caderno de mudança de mentalidade. Toda vez que vem um medo que eu me lembro da experiência ruim, uma experiência ruim não precisa se tornar uma convicção. Não é porque eu caí de bicicleta uma vez que toda vez que eu for andar de bicicleta eu vou cair. E o erro, ele precisa acontecer em todas as esferas da nossa vida, inclusive no relacionamento. Só que o erro, ele vem para mostrar uma inabilidade, algo que eu preciso perceber, melhorar e fazer de novo. Então, assim, nunca tinha feito um arroz, vou cozinhar o arroz, queimei o arroz. Eu vou avaliar a situação, o que foi que eu fiz? Deixei muito tempo o fogo ligado? Deixei o fogo muito alto? Não coloquei água? O que foi que aconteceu que fez com que o arroz queimasse? Avaliei a situação. Eu coloquei mais água dessa vez. Mas não me atentei para o fato de que tem um tempo, deixei tempo a mais. Então, mesmo colocando água, ainda queimou. Eu avalio de novo, eu verifico o que aconteceu e eu tento de novo. Não, na primeira vez que eu queimei o arroz, nunca mais eu vou fazer arroz porque eu sou incapaz de fazer arroz. Não. Mas querem fazer a gente acreditar nisso, porque o nosso cérebro é para a sobrevivência. Até agora. A partir de agora, o nosso cérebro é um cérebro de infinitas possibilidades, onde tudo é possível. E eu tenho domínio sobre todas as coisas, começando por mim, tá? Então, definitivamente ficar sozinho está arriscado daqui. E aí que vem o outro negócio. Tem pessoas que dizem assim, mas eu gosto da solidão. Não, solidão é diferente de solitude também. Existem pessoas que elas precisam de tempo sozinho, mas não é o tempo inteiro sozinho. Eu, com o meu traço masoquista, principalmente, eu preciso ter esse cuidado de ter períodos sozinha. Sozinha de não estar com pessoas não significa que eu não gosto das pessoas. É esse momento de solitude, é eu olhando para mim. Eu consigo organizar as minhas ideias somente quando eu estou sozinha. Tem pessoas que só conseguem se organizar enquanto elas estão falando com outros. Isso é a necessidade de cada traço de caráter. Então, quando eu não tiro esses períodos de tempo sozinha, a minha cabeça buga. Como? É onde eu começo a fazer as coisas e não termino. É onde eu tô fazendo mais do que a minha necessidade. Por quê? Porque eu volto pro cérebro primitivo que precisava dar conta de tudo sozinha, que não podia dizer não para nada, que tinha que estar sempre disponível, que se ficasse sozinha na caixinha do nada, eu estava rejeitando as outras pessoas. Então, quando ela precisa ficar sozinha, não significa que ela está nos abandonando? Não.
Ela só está tirando o tempo dela. Ah, quando ela precisa de tempo sozinha. E por que eu não fazia isso? Porque eu acreditei uma vez que eu precisava ser útil. Quando eu não sou útil, o meu valor foi embora. Então, eu não me permitia nem ficar sozinha, nem descansar, nem não fazer nada. E daí é onde a gente, de novo, buga a cabeça. Não, o meu valor não está naquilo que eu faço. O meu valor está em quem eu sou. E, de novo, eu preciso saber quem eu sou. Então, a base do nosso relacionamento vem daí. De saber quem eu sou, respeitar a minha individualidade, sabendo que cada um vai ter esses períodos de querer estar com pessoas, de não precisar estar ali com as pessoas, mas ficar sozinho não é uma opção. Qual que é a base de todo relacionamento? Todos nós nascemos para amar e ser amados. É isso que todo ser humano que respira na face da terra espera. Só que quando criança, nós reconhecemos o amor de 6 formas diferentes. Quem for na imersão vai saber, quem já fez o processo vai aprender, e quem não for vai ficar curioso para ir. Ou quando a gente fizer o relacionamento de filhos, daí eu conto para vocês. São 6 necessidades básicas. Depois que a gente cresce, quanto adulto, a gente tira das 6 necessidades 3, que é afirmação, aceitação e aprovação. Tudo que nós fazemos é buscando no outro afirmação, aprovação e aceitação. Até agora. Até entrar no processo e descobrir que você já é aprovado, que você já é aceito, que você já está afirmado. Você não precisa buscar nos outros a parte que te completa, porque você já está inteiro. Ou, como eu falei, eu não preciso mais me amassar para caber no copinho do outro. E também não preciso cobrir o outro para aparecer, para me dizer, ó, estou aqui. Não, eu sei quem eu sou. Então, o adulto reconhece nessas 3 formas, que a gente também precisa depois ressignificar. Porque toda vez que eu busco aprovação, aceitação e afirmação do outro, eu paro a minha vida lá na dependência emocional que a gente falou na semana passada, tá? Ah, outra coisa, eu não consegui disponibilizar o vídeo de outra forma, então eu vou sim colocar de novo no YouTube. E quem quiser assistir, que assista também, tá bom? Então, depois quando eu conseguir fechar, ficou fechado. Mas assim, eu vou até colocar depois as outras aulas, para quem não assistiu, eu vou deixar lá no YouTube, tá? Então, dito isso, que todos nós nascemos para amar e ser amados, que é esse o desejo de todas as pessoas, eu preciso saber qual é a base do relacionamento. A base do relacionamento é o amor, mas existe a fórmula do amor. E qual é a fórmula do amor? A fórmula do amor começa com... Ai, agora eu vou fazer um desenho. A mais D mais R. Olha que lindo. Ai, não dá de ver na minha caneta. A de admiração, D de desejo e R de respeito / segurança, tá? Como que isso funciona, Tati? A admiração, a gente se aproxima das pessoas por conta daquilo que a gente admira. Ah, era porque ele era bonito? Não, porque daí eu já tô pulando pra fase 2 ali. Como eu falei antes, tudo aquilo que é muito conhecido nosso, o nosso cérebro, ele vai buscando essas afinidades. Então, assim, quando eu olho para uma pessoa e eu admiro ela, vai ter a ver com as qualidades desta pessoa. Não é físico agora, tá? Tem a ver com as qualidades, tipo assim, as mulheres normalmente assim. Ele é trabalhador, ele tem perfil de ajudar. Quais são as qualidades? É aquilo que eu vejo, tá? O desejo, aí sim.
O desejo daí é a parte física. Então, eu me aproximo por aquilo que eu vejo e admiro de qualidades. Ah, ele é respeitoso, ele fala no tom que eu gosto, ele tá, né? Depois eu me aproximo um pouco mais por conta do desejo e eu fico por conta do respeito. Quando as ordens estão trocadas, deu ruim. Então, aqui, ó, admiração tem a ver com a qualidade, com capacidade e com papéis. Papéis? Como assim papéis? O homem nasceu para ser provedor, protetor e ser presente. Tati, eu não concordo. Você não está na imersão, mas agora você já pode botar lá na caixinha, que depois a gente resolve, tá? O homem nasceu para ser provedor, protetor e presente. A mulher, ela nasceu para alimentar, como emocionalmente, a mulher é colo, ela é aconchego e ela é conselheira. Tem uma figura que eles usam assim: qualquer um pode morar numa casa, mas só mora num lar quem tem mulher. É mais ou menos isso. Casa qualquer um constrói, a mulher é que faz o lar. Então a mulher deveria ser aquela que mais ouve, mas às vezes a gente tem um problema que a gente usa mais a nossa boca, mas isso deixa pra hora que a gente fizer a mesa. A mulher, ela alimenta, mas ela não alimenta só o físico. Ah, tá dizendo que a mulher tem que fazer comida também? Não, mas deveria. Mas a mulher, ela alimenta o todo. A mulher, ela tem uma sensibilidade a mais do que o homem. Deveria ser assim, tá? Mas hoje, nessa sociedade, é difícil às vezes a gente dizer. Mas assim, ó, a mulher, ela normalmente, ela olha e ela já... Ah, esse ali não tá bem. Aquele ali, ele tá triste hoje. Normalmente, o homem passa por cima e não percebe. Normalmente. A mulher não, a mulher já tem essa sensibilidade. Principalmente trazendo para dentro de casa. A mulher, ela precisa ser essa que verifica as necessidades e atende a essas necessidades. Todas elas. Espiritual, física e sentimental ou emocional, tá? Das crianças também, tá? Ah, eu não concordo, como eu já falei, coloca lá numa caixinha e depois a gente resolve. Então, assim, quando os papéis eles estão invertidos, eu já vou perdendo algumas qualidades. Às vezes, graças a Deus, isso não acontece aqui. De novo, só lá nos países isolados da África. As pessoas, quando elas estão no tempo da conquista, elas se mostram uma coisa. E depois que já conquistou, que a pessoa... não era bem assim, nossa, ele era tão presente, ele mandava mensagem todos os dias, ele era tão cavalheiro, ele mandava flores, e depois que a gente casou, ele não é mais assim. E daí a gente vai perdendo a admiração. Ele perdeu as qualidades? Não. Às vezes era só uma qualidade que na verdade era só uma maquiagem, né? E a gente é muito bom de fazer isso. A gente, todo ser humano, tem uma capacidade muito boa de adaptação. Então, assim, para eu não ficar sozinho agora, eu digo que posso. Não, enquanto eu estou solteiro e eu quero conquistar você, eu digo não tem problema. Pode tirar mais esse pedacinho aqui. Não, mas não tem problema. Eu sempre adorei dormir tarde. Filme de terror, adoro. E é tudo mentira. Ela vai te dizer, não, mas não tem problema. Não, eu faço isso pra ti. Eu faço aquilo pra ti. Eu faço isso aqui pra ti também. E depois que casa... Não, nunca te falei isso. Nunca te falei aquele outro. E eu tento remontar. Isso acontece conosco, isso acontece com o outro também, tá? Então, a gente se aproxima por aquilo que a gente vê e admira.
E depois a gente tem a parte do desejo. O desejo é a parte física? Sim. Só que o desejo vai embora à medida que a admiração aqui vai embora também. Então, assim, hoje eu não tenho mais desejo pelo meu marido. Na verdade, é só porque você descobriu algumas coisas e você está decepcionada e com ele pode acontecer a mesma coisa, tá? Na parte do desejo, já que nós estamos numa mentoria fechada, eu posso falar algumas coisas. Existem pessoas que vocês não acreditam. De novo, graças a Deus, isso não acontece aqui. Acontece lá na Filistia. Vou ter que achar uns nomes mais legais, ó. Lá na Filistia, as pessoas, elas se conhecem, elas saem para jantar e depois elas já têm intimidade. E daí no outro dia a pessoa some, a pessoa fica arrasada, acredita? Vocês acreditam? Pois é. Intimidade é a chave que a gente dá para as pessoas acessarem as nossas emoções. E agora, falando fisiologicamente e emocionalmente, o ato sexual, ele é uma transferência de emoções físicas e laços de alma. A própria palavra vai falar isso, e a ciência mostra que o relacionamento sexual, ele faz com que a gente tenha trocas no nosso corpo que não são só físicas. É como se fosse assim, as minhas emoções são misturadas com o meu marido. Tu imagina uma pessoa que mistura hoje com um, mistura amanhã com outro, mistura amanhã com outro, mistura amanhã com outro. Que bagunça que fica isso. E isso acontece. Espiritualmente, essa parte ela é muito grande. E se isso aconteceu com você, tem coisas que nós precisamos rever. E daí, de novo, você vai colocar lá no asterisco, lá na caixinha, e você vai conversar comigo individualmente sobre isso, tá? Tati, e agora? De novo, lá no individualmente a gente resolve isso, tá? Então, assim, a intimidade, ela é para as pessoas, a parte do desejo. Tati, mas eu tenho desejo. Sim, o desejo, ele é natural e se você não tem desejo, precisa ir no médico. Porque o adulto que tem hormônios, ele vai ter desejo. Só que o desejo, ele só pode ser suprido na medida que você tenha capacidade de trazer toda a responsabilidade que isso requer de você, certo? Então, assim, o ato sexual, ele é para casais casados. Por isso. Porque eu supro o meu desejo físico, a minha necessidade física, mas eu também cumpro com todas as outras obrigações. E quais são as outras obrigações? De atender à individualidade do outro, dentro daquilo que não existe mais privacidade. Eu sei de todas as capacidades, eu sei de todas as qualidades, eu sei dos papéis do outro, eu protejo tudo isso, eu respeito tudo isso, e isso aqui se torna, então, um casamento. De novo, a quarta folha que eu estou estragando. A mais D mais R. Essa é a fórmula do amor. Para que eu tenha o desejo realizado, eu preciso conhecer... Oi? Para que eu tenha o desejo realizado, eu preciso conhecer todas as qualidades, as capacidades, as necessidades, respeitá-las e trazer segurança. Vocês não acreditam? Mas tem gente que só se preocupa com isso aqui, ó. E quando eu uso o outro para atender a minha necessidade e penso que isso não me afeta, sim afeta. Uma hora a conta chega, tá? Isso é físico, é espiritual e é emocional, tá? Então, o que mais que eu tenho para dizer para vocês? Relacionamento, o amor, ele é construído, então não existe essa história de... eu casei com a pessoa errada. Não. Você é a pessoa certa com a outra pessoa certa, desde que vocês tenham feito os acordos claros. O casamento também é outra coisa assim, ó. Existe uma diferença entre acordo
e aliança. Tati, mas eu nem casei ainda. Sim, mas é bom já saber. O acordo é assim, eu faço a minha parte, você faz a sua parte, certo? Eu faço isso aqui e você faz isso aqui. Se você não cumprir com a sua parte, eu não tenho obrigação de cumprir com a minha, certo? Se eu não cumprir com a minha, você não tem obrigação de cumprir com a sua. Isso é acordo. Então, assim, no dia que o meu marido não me trata bem, eu não preciso tratar ele bem. Num acordo, sim. Num casamento, não. E tem pessoas que vivem hoje assim, elas vivem acordos. Por quê? Porque elas estão ou tentando enfiar a pessoa aqui, ou tentando cobrir o outro quem ele é aqui. Isso é acordo, não é isso. Aliança é assim, ó. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Ainda que eu não esteja fazendo a minha parte, você continua fazendo a sua parte. Isso é uma aliança. Fácil? Não. Mas dá de fazer? É possível? É. Então, aliança é isso. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Se eu não estiver fazendo a minha parte, você continua fazendo a sua, certo? Então, assim, fácil não é. Porém, é possível. Não existe, então, casamento perfeito. Existe aperfeiçoamento e existe uma construção que ela é feita, tá? Tati, mas o que aconteceu de errado comigo, então? Às vezes é o medo, às vezes é a culpa, às vezes, como eu falei, não existe casal perfeito, existe aperfeiçoamento. Eu preciso. Quantas de vocês hoje não se conhecem ainda totalmente? Então, eu preciso, de novo, conhecer a minha individualidade, conhecer a individualidade do outro, conhecer as minhas necessidades, conhecer as necessidades do outro e começar a respeitar isso. Porque quando eu começo a exigir do outro o que ele não me dá, eu já entrei no acordo e saí da aliança. E eu estou desrespeitando. Esse respeito também tem a ver com segurança, quando vem daquela parte, segurança. Quando vem daquela parte lá da privacidade. Não existe mais privacidade, tá? Então, assim, por que hoje existem tantos problemas de relacionamento? Por que tantas pessoas hoje têm medo? Talvez não é nem porque eu sofri no relacionamento, mas eu tenho ressalvas, por quê? Porque eu vi alguém caindo de bicicleta. Que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, lá na minha história, eu conheci o meu marido com 15 anos. A gente fez tudo lindo e maravilhoso, graças a Deus, aleluia. Mas nunca tivemos problemas, sempre foi bem tranquilo as coisas. Porém, quando a Emanuela nasceu, eu comecei a ficar doente. Por quê? Porque lá na minha história, lá no meu repertório, lá no passado da minha mãe, a minha mãe dizia assim, ó: mulher não pode depender de homem, porque tem uma hora que eles vão embora. Porque mulher que depende de homem vai fazer coisa que não quer fazer. A minha mãe estava tentando me proteger? Tava. Era o repertório que ela tinha, era a história que ela acreditava. Então eu, por melhor que o meu marido fosse, a nossa mente, ela tenta criar padrões, ou pra gente permanecer perto das pessoas, ou pra gente se proteger, né? Então, assim, por melhor que o meu casamento fosse, é como se eu precisasse da aprovação, afirmação e validação da minha mãe. Então, quando o meu casamento ele é bom, eu estou discordando da minha mãe. E daí, inconscientemente, para eu não discordar da minha mãe, eu começo a tornar o meu casamento ruim. Quando eu descubro isso, uau, primeiro padrão eu rompi, peraí.
Eu posso ter um casamento bom. Eu ter um casamento ruim não torna a minha mãe mentirosa, mas inconscientemente a gente acredita nessa história, tá? E a gente acredita na história que a gente conta, ou melhor, o nosso cérebro acredita na história que conta pra ele, pelo processo de repetição, ele vai trazendo isso à realidade. Então, assim, ouvir tantas vezes que o casamento, ele não pode... Você não pode depender do meu marido. O meu cérebro, ele acredita, e não é só porque ele quer agora só concordar com a minha mãe. No processo de tentar se proteger, eu sempre preciso ter uma opção em aberto. Por quê? Porque se eu ficar só com uma opção, ele vai me obrigar a fazer alguma coisa que eu não quero. E como eu sou muito controladora, então eu tenho que criar outros meios, porque se esse aqui der errado, eu tenho um plano B. As rígidas são ótimas em criar opções por conta disso. Consciente? Não. Mas quando eu tô sempre tendo reservas de alguma coisa, tem alguma coisa lá no passado que precisa ser ressignificada. Então eu comecei a ficar doente. Por quê? Porque eu acreditava que eu não podia, que o casamento, se fosse ruim, eu ia concordar com a minha mãe. Se fosse bom, eu ia deixar de amar a minha mãe, inconscientemente, tá? Primeira coisa. Depois, eu acreditava que o meu marido podia me pedir coisas que eu queria não fazer, mas como eu dependia dele, eu ia ser obrigada a fazer, né? Porque essa foi a história que me contaram e a gente vai acreditando. Então, desfiz essa história também. Depois, eu acreditava que o meu valor estava naquilo que eu fazia, certo? Lembra que eu falei antes que eu não deixava, não podia nem ficar desnecessária, não me dava nem o direito de descansar, porque quando eu não sou útil é como se o meu valor tivesse sido perdido. Então, quando eu me vejo em casa cuidando de uma criança, eu acredito que eu não estou saindo para trabalhar, porque eu trabalhava remunerado desde os 9 anos de idade. Eu acredito assim, meu Deus, o meu valor se foi tudo. Inconscientemente, eu acredito que eu perdi o meu valor. Eu começo a colocar uma carga na maternidade que ela não existe. Então, eu comecei a acumular funções dentro da minha casa para tentar achar um valor que acreditava que tinha perdido, que na verdade ele já estava dentro da minha casa. Eu comecei a fazer coisas que não me competiam. Assim, eu posso cuidar da minha casa? Posso, mas eu fazia coisas inimagináveis. Tipo assim, aquela faxina de Natal parecia que tinha que acontecer todos os dias. A casa ela tinha que estar perfeita, afinal de contas, eu não estou saindo para trabalhar. O almoço tinha que ser quase sempre um buffet, porque afinal de contas, eu estou em casa, eu tenho tempo disponível para isso. Se eu deixava a louça na pia para ir brincar com a Emanuela, e eu fazia isso algumas vezes, mas na hora que o Eduardo chegava em casa, eu me cobrava no sentido de, meu Deus, eu não dei conta de lavar a louça. E daí eu fui ficando doente, tendo estados físicos mesmo, e eu fui colocando um peso sobre a maternidade que não existia. Então, quando meu marido chegava em casa, ele pensava assim, nossa, vou ajudar ela a lavar a louça. Eu brigava com ele, por quê? Ele querendo me ajudar, na minha cabeça, porque eu estava na dor, eu pensava, ele quer lavar a louça para me mostrar aquilo que eu não fiz. Quando ele dizia assim, nossa, vamos lavar as cortinas, eu pensava, nunca se importou com as cortinas, mas daí agora vai querer lavar as cortinas, por quê? Porque eu não tô dando conta? Quando a gente tá na dor, a gente olha com a lente da dor, tá? Então, o que eu quero dizer com isso aqui? O amor, ele tem uma fórmula, que é essa. Amor, admiração, desejo e respeito. Quando as coisas saem da ordem, quando elas estão invertidas, já dá ruim. Quando a gente tem um repertório muito grande para trás, inconscientemente nós nos sabotamos e sabotamos aquilo que a gente tem. Então assim, eu tinha uma vida maravilhosa, eu podia levar as crianças na escola, eu podia, né? Podia sair passear, mas tu não se sente merecedor. É como se eu fosse uma mãe ruim ou uma mãe soberba e as outras coitadas que estão lá trabalhando e que tem que deixar os seus filhos na creche, a gente entra
nesse sistema de comparação que a gente já falou tantas vezes, né? Então, assim, tem mulheres hoje que elas podem estar em casa cuidando dos filhos e elas não se acham merecedoras e não desfrutam disso. Tem outras que estão com o peso da maternidade e não desfrutam disso. Tem pessoas que estão casadas e não se sentem merecedoras de ter um bom casamento e fica instigando coisas, ou está no casamento e descobriu necessidades do marido ou descobriu as inabilidades do marido e por conta disso começam a trazer os conflitos. Então, para a gente resumir, o casamento ele é construído e para ele ser bom, ele precisa ser nessa soma, 1 mais 1 mais 1, que dá 3 para cada um, certo? 1 igual a 3. Eu dou pro meu marido admiração, tenho por ele desejo e dou para ele respeito. Eu dou 3. Ele me devolve admiração, desejo e respeito. Quando os papéis estão invertidos ou quando falta alguma coisa disso aqui, a conta sempre vai fechar 6. Mas alguém tá carregando um peso a mais e alguém tá, como é que é? Surfando na onda, tá? Então, assim, se você ainda não construiu um relacionamento, você já tem a base para construir. Primeiro de tudo, faça a sua avaliação de identidade. Depois, se você já está casado, você tem que, de novo, se conhecer e reavaliar algumas coisas. Porque eu preciso sempre estar entregando 3 e recebendo 3 de volta. Se eu estou entregando 4 e recebendo 2, tem problema. Se eu estou entregando 5 e recebendo 1, tem mais problema ainda. E descasar não é a solução. A gente só tem que trocar os acordos pelas alianças. Mas isso daí é um assunto que a gente faz individualmente para não expor nenhum de vocês. Certo, lindezas? Já deu o nosso tempo de novo. Essa é a base da base da base de todo relacionamento. Isso aqui também vale para ambiente de trabalho, também vale para ambiente de trabalho. Só que o D não é mais de desejo daí, tá? Aqui vai entrar, então, a produtividade, aquilo que a gente entrega, tá? Mas o respeito e as atribuições de cada um, elas precisam ser respeitadas, porque a nossa aprovação aqui, ela vai ser diferente. O amor, a forma de aprovação aqui no ambiente de trabalho, meu marido que sempre diz assim, ó, a aprovação de adulto é dinheiro. E é, né? Mas tem gente hoje que se contenta com aplausos ao invés de Pix. E também não poderia ser assim, tá? Isso também tem alguma coisa lá do eu não mereço. O não merecimento que vem de alguma história e ao decorrer dos dias a gente vai fazendo e desfazendo aquilo que tentaram colocar na nossa cabeça, tá? Mais uma vez, muito obrigada por cada uma que está aqui. Lembrando de novo, dia 25, no próximo sábado agora não, porque agora é 18, no próximo dia 25, nós temos a imersão das 9 da manhã ao meio-dia, com intervalo para almoço. Nós retornamos às 2, daí nós vamos ter um café e nós vamos até às 9 da noite. Parece muito tempo, mas não é. É um tempo precioso para você. Lá a gente aborda tudo, para que você, eu digo que assim, é um chacoalhar de tapete para ver. Quem já fez pode fazer de novo, porque sempre pega alguma coisa. Eu nunca falo as mesmas coisas, porque eu até tenho um roteiro, mas nunca dá de seguir o roteiro, tá? Assim, participe, incentive outras pessoas a participar. A inscrição é só o café, tá? Porque a gente vai conseguir fazer na igreja dessa vez, então é só o preço do café, é somente R$30. Tem lá na bio do meu Instagram, se eu não mandei para vocês o convite, mas eu devo ter mandado. Se não, eu vou mandar nos próximos dias. Façam a inscrição, convidem outras pessoas, estejam. Quem puder levar o marido, leve, porque vai ser bem legal, porque tem coisas que a gente fala
aqui que você vai ser meu, mas ele devia saber disso, então lá eu falo e daí ele fica bravo comigo e daí tá tudo bem, tá bom? Crianças não podem participar, tá? Adolescentes acima de 13, 14 anos, daí sim. Então, vocês estão convidadas, tirem esse tempo para você. De novo, nós não somos merecedores de nada, porém o Senhor, Ele conquistou para nós, já aqui, uma vida que ela é leve, plena e abundante. Se eu não estou vivendo a minha vida leve, que eu estou fazendo muito esforço, se eu não estou conseguindo me sentir completo, como se tivesse algo faltando, e se a minha vida ela não é transbordante de que eu não preciso mais a aprovação de ninguém, a afirmação de ninguém, porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo agrada, ou melhor, transborda na vida do outro, eu estou desperdiçando aquilo que o Senhor conquistou para mim. E às vezes são crenças, são medos, às vezes não, sempre é. Crenças, medos, culpas lá do nosso passado. E lá na imersão a gente consegue fazer isso vir à tona mais perceptível, certo? Então, tirem esse tempo para vocês, vale muito a pena. No domingo vocês dormem o domingo inteiro, vocês ficam com a família inteira, vocês fazem a faxina, vocês fazem o que for. Mas no sábado, tire esse tempo para vocês, tá? Vou falar de novo, eu já falei algumas vezes. Normalmente, as nossas imersões a gente costuma fazer, porque eu fazia sempre com a equipe da Evo, nós fazemos imersões de 3 dias, gente. Na verdade, começa na quinta, alguns locais, quinta noite, sexta, sábado e domingo até meio-dia, dá praticamente 3 dias. Eu juntei tudo num só para começar a trocar a mentalidade nossa aqui. Então, assim, por favor, faça um esforço e vão, tá bom? Se não por nada, vai pelo café, então. Beijo. Tudo de bom, Jesus abençoe. Fiquem bem. Qualquer dúvida, se você colocou alguma coisa lá na caixinha, me chama para conversar, tá? Senão eu espero vocês e a família toda lá na imersão. E quem tem sessão individual, a gente conversa depois. Beijo, até na próxima semana. Tchau, Jesus abençoe.